Bom dia, hoje são 31 de julho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas expressões. Temos aí, está imprimido ou está impresso. Está imprimido ou está impresso. Qual das duas é a correta? Você diz, o documento está imprimido ou o documento está impresso. Qual das duas é a correta? Você percebe que a de baixo aí é a correta. O documento está impresso. Por que é a correta? Vou explicar isso. Mas veja que quando você diz o documento está imprimido, o som é muito ruim, não é? Então, veja aí, o certo é o documento está impresso e não está imprimido. E vou explicar por quê. Veja o quadro que fiz. Temos aí o verbo imprimir, na terceira conjugação, terminada em IR. Verbo imprimir. Muitos verbos aceitam duas formas de particípio. O particípio irregular, regular, no caso aí imprimido, terceira conjugação, particípio terminado em IDO, ido, regular. E o particípio irregular, que é na forma latina. Então veja, muitos verbos aceitam duas formas de particípio. E é o caso aí do verbo imprimir. O particípio de imprimir é imprimido ou impresso. As duas estão corretas. O cuidado que você deve ter é em relação aos verbos auxiliares. Aqueles verbos que vamos utilizar colado ao particípio imprimido e ao particípio impresso. Entendeu? É esse o cuidado que você deve ter. Então, o particípio imprimido, você vai usar essa forma imprimido quando você tem como verbos auxiliares, depois vou explicar o que é verbo auxiliar direitinho. Ter e haver. Veja o quadro aí. Quando você utilizar os verbos auxiliares ter e haver, você vai empregar o particípio aí imprimido. Agora, quando você utilizar os verbos auxiliares ser e estar, aí você vai usar o particípio impresso. Só isso. Então vamos aos exemplos, porque a gente aprende mais. Então veja o primeiro exemplo aí, na letra A. Coloquei assim, o documento já está impresso. Corretíssimo. O documento já está impresso. E não o documento já está imprimido. Está imprimido não. É está impresso. Por que impresso aí? Porque olha o verbo auxiliar. Antes do verbo aí, do particípio impresso, antes dele, veja que existe o verbo aí, ó, o verbo estar. Está impresso. E olhe lá em cima o quadro. Quando eu usar o verbo estar como auxiliar, o verbo auxiliar é aquele que está ao lado do particípio, vem antes dele. No caso aí, o documento já está impresso. Está. O verbo estar aí, ó, está impresso. Então, esse verbo auxiliar, estar. Então, eu vou escrever o particípio impresso e não imprimido. Viu aí? Por causa do verbo auxiliar, estar. Na letra B, quando cheguei, Paulo já havia imprimido a foto. Corretíssimo. Agora sim, imprimido e não impresso. Por quê? Por causa do verbo auxiliar. Antes de imprimido aí, eu usei o verbo auxiliar haver, havia. Havia, olha aí, verbo haver. Então eu usei o haver como auxiliar.
quando eu uso haver como auxiliar, eu digo imprimido e não impresso. Impresso só se eu usar os auxiliares ser e estar. Viu como é fácil? Na letra C eu digo assim: o edital está impresso. Corretíssimo. Seria errado se eu dissesse: o edital está imprimido. Errado. É está impresso. Por que impresso? Porque eu usei o verbo auxiliar estar. Estar. Aqui está, ó, ao lado de impresso, você tem está, o verbo. Isso aqui é verbo auxiliar. E é o estar. Então, quando você usar o verbo auxiliar estar, então você coloca impresso e não imprimido. É simples assim. Na letra D, a foto foi impressa. A foto foi impressa. Corretíssimo. Errado seria: a foto foi imprimida. Aí estaria errado. Por que eu usei impressa? A foto foi impressa. Por que impressa? Porque o verbo auxiliar foi aqui, ó, que é o verbo ser. É o verbo ser. Foi é o verbo ser. Então, se eu usei o verbo ser, o particípio é impressa. No caso aí, a foto. Na letra E, Joana tinha imprimido os documentos. Corretíssimo. Joana tinha imprimido os documentos. E não, Joana tinha impresso os documentos. Não. É Joana tinha imprimido os documentos. Correto. Por que eu escrevi imprimido, o particípio, e não o particípio impresso? Por que imprimido? Porque eu usei o verbo auxiliar ter. Tinha. É o verbo ter. Tinha. Então, quando eu uso os auxiliares ter e haver, eu uso o particípio imprimido. Quando eu uso os auxiliares ser e estar, eu uso o particípio impresso. Viu como é fácil? Na letra F, as páginas do livro foram impressas. Corretíssimo. Errado seria: as páginas do livro foram imprimidas. Estaria errado. Porque eu usei impressas aí. As páginas do livro foram impressas. Por que usei impressas? Porque eu fiz uso de um verbo auxiliar, o verbo ser. Foram, verbo ser. Eles foram, elas foram, verbo ser. Então, foram, se é verbo ser, então o auxiliar será impresso, ou impressa, ou impressos, ou impressas. Porque eu usei o verbo auxiliar ser. Entendeu? Agora veja bem aí um detalhe. Olhe bem, preste bem atenção. Quando o particípio, quando o particípio for impresso, veja bem aí nos exemplos. Quando o particípio for impresso, você vê que ele concorda com o substantivo. Se o substantivo é singular, será impresso. Se é plural, será impressos. Entendeu? Veja aí, eu digo assim, ó, o edital está impresso. Veja aí o particípio impresso. Ele concorda em número e gênero com o substantivo. Já o particípio imprimido, não. O imprimido, o particípio imprimido, quando ele é empregado, ele não muda de camisa. Já o impresso muda. O particípio impresso muda. Ele muda de camisa, de acordo com o substantivo. Muda em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Olha o exemplo aí na letra C. O edital está impresso. Olha aí, impresso no masculino. Por quê? Porque o edital aí, ó, no masculino. O edital está impresso. Então, impresso concordando com edital. Edital substantivo, masculino singular. Então, impresso, masculino singular. Já na letra D, olha aí,
A foto foi impressa e não impresso. A foto foi impressa. Por que impressa aí no singular feminino? Porque se refere à foto. Foto é feminino singular. Foto, vocábulo feminino singular. Então, impressa feminino singular. Você vê facilmente que o particípio impresso, ele muda de camisa. O imprimido não. O imprimido não. Olhe na letra F aí. As páginas do livro foram impressas. Aqui feminino plural. Já é diferente, ó. As páginas do livro foram impressas. Por que impressas no feminino plural? Por que no plural feminino? Porque se refere às páginas. Páginas impressas. Páginas, substantivo feminino plural. Então, impressas, plural feminino. Então, você vê facilmente que o particípio impresso, ele muda de acordo com o substantivo. Ele pode ser impresso ou impressos, impressa ou impressas. Viu aí a curiosidade? Já o particípio imprimido, não. Você usa os auxiliares ter e haver. Veja o exemplo da letra E. Eu digo assim: Joana tinha imprimido os documentos. Olha aí. Joana tinha imprimido os documentos. Eu poderia dizer: os meninos tinham imprimido os documentos. Eu posso dizer: as mulheres tinham imprimido os documentos. Então você vê que o particípio imprimido, ele permanece inalterado. Ele não muda. Continua sempre imprimido, 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 imprimido. Já o particípio impresso, não. Ele varia de acordo com o substantivo. Substantivo singular, então o particípio será singular. Substantivo plural, particípio plural. Substantivo feminino, particípio feminino. Substantivo feminino plural, particípio impresso, feminino e plural. Muito obrigado.